Capítulo 15, versículo de número 11, vai dizer assim o texto: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, eles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Somente até aqui. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo que vai falar acerca de 3 parábolas: parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida e parábola do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida vai se tratar do filho que se perde no caminho para casa. A parábola da dracma perdida vai falar acerca do filho que se perde dentro de casa. E na parábola do filho pródigo vai falar acerca do filho que se perdeu depois que saiu de dentro da casa. São 3 situações diferentes, mas vai falar de 3 tipos de pessoas que se perdeu no meio do caminho. 3 tipos de pessoas que não encontraram um caminho. Se nós olhar para o texto, nós vamos ver que são 3 significados diferentes, porém, nós vamos ver que se trata de 3 almas. Se trata de Jesus falando com pessoas especificamente diferentes, só que ele estava falando com pessoas. E o texto que eu acabei de ler vai se tratar acerca do filho pródigo. E a Bíblia vai dizer assim que, diante de uma situação, um pai ele tinha 2 filhos. Realmente eles viviam uma vida normal, uma vida como toda família vive, uma vida como toda família costuma viver dentro da sua casa. Eles comiam, eles bebiam, eles se alegravam. Eles comiam, eles bebiam e eles se alegravam. Todos os dias da vida deles, eles trabalhavam, eles realmente faziam os seus afazeres. Só que um certo dia, um desses filhos olhou para aquela situação e se encontrou cansado com tudo que estava vivendo. Nós vamos olhar para o texto e nós vamos ver o filho olhando e dizendo assim: olha, me dá minha parte da herança. Porque realmente quando o filho está dizendo isso, ele está olhando para o pai e ele está falando assim: para mim já deu, para mim não dá mais, já estou cansado disso, eu preciso de coisas novas. O filho olha para o pai e pede a parte da herança. Praticamente o filho está dizendo: olha, a sua presença já não me é mais suficiente, dá minha parte da herança que eu vou embora. Eu vou viver novos desafios, eu vou viver uma nova história, eu vou viver um novo caminho, eu vou viver aquilo que o meu coração anseia, eu vou viver aquilo que o meu coração deseja. Literalmente ele estava dizendo: eu estou cansado disso, eu preciso de coisas novas. O primeiro ponto que eu quero dizer é que nós temos que tomar cuidado para a rotina não estragar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós vamos olhar para a história e nós vamos ver eles vivendo uma vida normal, uma vida comum. Só que a Bíblia vai dizer que um deles se cansou do pai, um deles realmente enjoou do pai. Um deles realmente olhou para aquela situação e disse: olha, eu não quero mais saber de nada, eu quero ir embora, estou cansado, cheguei no meu limite, não quero mais, e ponto final, dá a minha parte da herança. E a Bíblia diz assim que o pai deu a parte da herança para ele. Só que ele pega e vai embora. A questão que nós temos que observar é que a presença do pai já não era mais o suficiente para aquele filho. A presença do pai já não agradava mais aquele menino, a presença do pai já não era tão importante mais para ele.
ao ponto dele olhar e dizer: da minha parte que eu vou embora, da minha parte que eu vou sumir, eu vou tomar rumos diferentes, eu vou viver outras aventuras, eu vou viver aquilo que o meu coração deseja, vou viver aquilo quais são as minhas vontades. Eu estou cansado, eu vou embora e vou, e ponto final. E realmente ele pega a sua parte da herança e vai embora. Nós temos que tomar um certo tipo de cuidado com isso. Lembrando que na casa do pai ele tinha comida, na casa do pai ele tinha bebida, na casa do pai ele tinha vestimenta, na casa do pai ele comandava, na casa do pai ele era herdeiro, na casa do pai ele era bem tratado, na casa do pai ele tinha conforto, na casa do pai realmente ele tinha tudo que alguém precisa ter. Só que isso ainda não era o suficiente para ele. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é quando uma pessoa sai de dentro de uma igreja para viver uma vida fora dela? Você tem noção do que é uma pessoa abandonar uma vida ali com Deus para viver uma vida sem Deus? Você tem noção do que é isso? Você consegue entender o que é uma pessoa deixar de orar simplesmente para viver uma vida da maneira que ela quer viver? Isso é terrível, porque a pessoa está olhando e está dizendo assim: olha, a presença do Pai já não é mais suficiente para mim, então eu vou embora. A presença do Pai já não me é mais suficiente, então eu vou partir, eu vou tomar rumos diferentes, eu vou fazer outras coisas. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de responsabilidades, eu não quero mais saber de ficar preso, eu não quero mais saber de nada disso. Eu vou viver segundo as minhas vontades agora e não tem que me segura. Nós vamos olhar para o texto e nós vamos ver aquele menino praticamente fazendo isso. Ele olhando para o pai, dizendo: pai, não quero mais saber de ti, não quero mais saber dessa casa, não quero mais saber dessa família, não quero mais saber dessa fazenda, não quero mais saber de nada disso, eu quero viver segundo as minhas vontades. Nós temos que tomar um certo cuidado com isso, porque o que o diabo quer colocar na nossa cabeça, o que o diabo quer colocar na nossa mente, o que o diabo quer colocar no nosso coração, que é para a gente viver segundo as nossas vontades, mas não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer assim que quando Paulo teve um encontro com Cristo, ele disse assim: agora eu me sinto como um escravo de Cristo, porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é segundo as minhas vontades, não é segundo o meu querer, não é segundo os meus desejos. Tanto é que a Bíblia vai dizer que os meus desejos, ele inclina para a carne, inclina para o pecado, inclina para a zona de conforto. Nós temos que entender que a vontade de Deus, ela tem que ser maior sobre a nossa vida. A vontade do Pai, ela tem que ser soberana sobre nós. A vontade do Pai, ela tem que ser maior do que a nossa. Nós temos que ser como Paulo e dizer: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. É Cristo quem comanda, é Ele quem dá a palavra final, é Ele quem guia, é Ele quem conduz, é Ele quem faz todas essas coisas. O controle tem que estar na mão de Cristo, o controle tem que estar na mão do bom pastor. É Ele quem guia suas ovelhas para as águas tranquilas, é Ele quem refrigera a sua alma, é Ele que guia você pela vereda da justiça por amor ao nome dEle. E ainda que você caia pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele estará contigo, mas o controle precisa estar na mão dEle. Nós não temos mais esse privilégio de escolher segundo as nossas vontades. Nós não temos mais esse privilégio de fazer segundo o meu querer. Eu só vou orar quando eu quiser, eu só vou fazer quando eu quiser. Não, chega desse negócio. Chegou a hora da gente reagir, irmão. Chegou a hora da gente fazer o que a gente nunca fez. Chegou a hora da gente se comportar como a gente nunca se comportou. O tempo é este, o tempo é agora. O tempo da nossa mudança é agora. O tempo do novo de Deus na nossa vida é agora. O tempo do recomeço para você que falhou, para você que errou, para você que pecou, para você que parou, é agora. Não dá para ficar deixando não, depois que a pandemia passar, depois que os cultos voltar, depois que acontecer isso, depois não. O tempo do recomeço é agora. O tempo de você voltar a orar é hoje. O tempo de você voltar a ler a palavra de Deus é agora. Não dá para deixar para depois, porque quanto mais você deixa para depois, mais você está dizendo: a presença do Pai já não é mais suficiente para mim. Nós não temos mais esse privilégio. A gente olha para a história do filho pródigo e a gente está dizendo assim: nossa, que filho rebelde, pegou a parte da herança e foi embora. Só que não sei se você percebe, mas a gente faz isso constantemente. A gente faz isso sempre. A gente sempre está virando as costas para Deus. A gente sempre está abandonando os seus propósitos. A gente sempre está abandonando as suas promessas. A gente sempre está abandonando o lugar que Ele mandou a gente ficar. A gente está querendo sair. Se Ele fala para a gente ir para a direita, a gente quer ir para a esquerda. Se Ele fala para cima, a gente quer ir para baixo. A gente só está tomando decisões de acordo com aquilo que Deus não quer, e realmente as coisas estão saindo do controle. A
As coisas estão saindo do domínio. Eu não sei se você está percebendo, mas as pessoas hoje estão feridas. Não é porque o diabo está ferindo, não é porque Deus está ferindo, é porque estão tomando decisões precipitadas. Estão tomando decisões precipitadas e estão quebrando a cara. Estão tomando decisões precipitadas e estão morrendo na fé. Estão desviando, estão enfraquecendo. Por quê? Porque estão tomando decisões precipitadas. Se aquele menino pega parte da herança dele e fica na casa, ele teria sido muito mais abençoado, não teria sofrido o que sofreu, mas ele abandonou a casa do pai. Você tem noção do que é isso? Nós não podemos abandonar o lugar da promessa, nós não podemos abandonar o lugar que Deus falou para a gente ficar. O lugar da promessa é onde? É do lado do pai. Então não saia, não vá embora, não abandona. Não é tempo de você tomar decisões erradas mais, é hora de acertar. É hora de tomar a decisão correta, é hora de não ir embora, é hora de permanecer. Aquele menino vai embora, realmente ele toma uma decisão errada. Ele vai, e a Bíblia vai dizer assim que quando ele vai embora, ele vai começar a gastar o seu dinheiro de forma dissoluta. Ele começa a gastar o seu dinheiro de uma forma errada. Ele começa a gastar o seu dinheiro de uma forma errônea. E a Bíblia vai dizer assim que diante dessa situação, ele vai começar a perder tudo. A decisão errada nos faz perder tudo. A decisão errada nos faz chegar na lama. A decisão errada nos faz chegar no fundo do poço. A decisão errada nos faz chegar em lugares que não era para a gente chegar. A decisão errada, ela faz isso em nós. Ela nos faz chegar a desejar comer comida de porco. A decisão errada nos leva para um lugar onde tem fome. A decisão errada realmente tampa os nossos olhos e nos faz a gente sofrer. Tem gente que está sofrendo não é porque está passando a aprovação de Deus, não. Tem gente que está sofrendo porque tomou decisões erradas. Só que Deus está olhando para nós aqui hoje e está dizendo: chegou a hora de acertar, chegou a hora de tomar decisões certas, chegou a hora realmente de romper barreiras, romper limites e acertar de novo. Até quando a gente vai ficar retrocedendo? Até quando a gente vai ficar voltando para trás? E Deus está dizendo para a gente: é hora de acertar, é hora de tomar a decisão correta, é hora de realmente viver o que eu tenho para vocês viver. Diante da luta, Lucas, diante da dor, diante do sofrimento, sim, é diante do sofrimento mesmo que Deus quer te abençoar, é diante da luta mesmo que Deus quer te honrar, é diante da situação difícil mesmo que Ele quer te levantar, é no meio da provação, é no dia mau, é quando tudo deu errado, é quando as coisas saíram do seu controle, é aí que Deus quer se levantar ao teu favor e te fazer como um triunfo novamente. Chegou a sua hora. A tua história não acabou ainda. Você não viveu nem o começo do que Deus tem para você viver. Tem muita coisa boa para você viver ainda na presença de Deus. Aquele menino perdeu tudo. Perdeu tudo. E a Bíblia diz que ele chegou numa situação. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto vai dizer, ó. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Houve necessidade, houve dificuldade, teve fome, não tinha o que comer, a situação era terrível, a situação era de morte. Sabe qual é a pior morte que existe? A pior morte que existe é quando as pessoas morrem de fome, porque os órgãos vão perder o oxigênio e é a pior morte que existe. Tanto é que a Bíblia vai relatar algumas situações aonde a fome chegou e as pessoas começaram a comer pedaço de gente entre eles mesmo para poder saciar a fome. A fome, ela é triste, a fome, ela é terrível, a fome, ela é angustiante. E a Bíblia diz que aquele menino estava em uma terra onde a fome chegou. Ele estava numa terra onde as pessoas tiveram fome. Ele estava numa terra onde as pessoas tiveram fome, não tinham o que comer, não tinham o que beber. A situação era terrível. Por quê, Lucas? Porque tomou uma decisão errada. A decisão errada me leva para um lugar onde tem necessidade.
necessidade. A decisão errada me leva para um lugar onde tem morte. A decisão errada me leva para um lugar onde está tudo acabando. A decisão errada me leva para uma situação onde parece que não tem saída. A situação é terrível. A situação ela é de morte. A situação ela é angustiante. Existem dois tipos de situação. As duas piores mortes que tem. A pior é a que morre de fome. E a segunda pior é quando eu perco o apetite. É duas situações totalmente diferentes, mas situações que levam à morte. A situação ela é complicada. Então como resolver isso? Resolve-se estando no lugar certo. Deus colocou essa palavra no meu coração para te dizer: você precisa estar no lugar certo. Não importa como você vai estar, não importa como vai estar a tua situação, não importa como vai estar a sua família, você precisa estar no lugar certo. A Bíblia diz que aquele menino estava num lugar onde tinha fome, e ele vai dizer assim: nossa, mas na casa do meu pai tem o que comer, na casa do meu pai os empregados têm alimento, tem com fartura, e eu estou numa cidade onde tem fome. Eu estou sentindo uma presença aqui, irmãos, nessa noite. Eu estou tentando me controlar, mas eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Sabe por quê? Deus acabou de falar no meu coração que Ele vai despertar uma fome em nós. Mas não é porque a gente está no lugar onde não tem alimento, é porque Deus está olhando para nós e está dizendo: o povo hoje está em busca da bênção, o povo hoje está em busca da porta aberta, o povo hoje quer que as coisas aconteçam, quer a cura, quer o milagre, mas as pessoas hoje não estão tendo fome da minha presença. E Deus está dizendo: eu vou despertar uma geração que está ouvindo essa palavra, aonde vão ter fome da minha presença, onde vão ter fome de Deus. Nós vamos olhar para a história de Moisés, nós vamos ver Moisés dizendo assim: olha, eu já vi o mar se abrir, eu vi água saindo da rocha, eu vi muito milagre acontecer, eu vi as 10 pragas caírem, mas Deus, eu preciso de uma coisa: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua presença. Moisés estava dizendo: os milagres já não são mais satisfeitos, as bênçãos já não me satisfaz mais, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus e eu não preciso de mais nada, eu anseio pela presença de Deus. E Deus está olhando para nós nessa noite e está dizendo: eu vou despertar fome em você, eu vou despertar fome. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão me ouvindo que Deus acabou de falar comigo que já não tem mais apetite, já não tem mais desejo como tinha, e Deus está falando: eu vou despertar fome em você, eu vou colocar fome em você de novo, eu vou pôr fome em você, para você buscar minha presença mais uma vez, para você se levantar com força de novo, para você buscar com poder mais uma vez. Deus vai te colocar fome mais uma vez. A terra realmente está necessitando dessa fome. O povo não está precisando de nada mais, nada menos a não ser pela fome da presença de Deus, pela fome da glória de Deus, pela fome da presença. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, não. Deus quer fazer coisas poderosas sobre nós, só que nós precisamos ter fome de Deus. Nós precisamos ansiar por essa presença, nós precisamos ansiar por esse poder. Faz quanto tempo que você não sente esse poder? Faz quanto tempo que você não tem uma experiência com Deus? Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus em oração na madrugada? Faz quanto tempo que você não busca Deus como você buscava? Propósito, jejum, campanha de madrugada, rasgando a noite de joelho, chorando na presença. Só que Deus está dizendo: eu vou te renovar de novo, eu vou te dar força mais uma vez, eu vou te levantar mais uma vez, eu vou te sustentar mais uma vez. Eu não desisti de você, eu não abri mão de você, eu invisto em você ainda, eu te renovo com força, eu te renovo com poder, com autoridade, com graça. Deus vai te levantar ainda nessa noite. Deus está falando comigo nessa noite e está dizendo: ainda nessa noite, Lucas, eu vou levantar pessoas. Ainda nessa noite tem pessoas que vai ter intimidade comigo, ainda nessa noite tem pessoas que vai ouvir a minha voz de novo, ainda nessa noite tem gente que vai voltar a ler a minha palavra. Ainda nessa noite Deus há de abrir a porta dos céus ao teu respeito e ir de encontro com você com um orvalho que desce do céu. Ainda nessa noite você será molhado por essa presença de novo, você será molhado por essa graça mais uma vez, você será molhado por esse poder mais uma vez. Deus há de fazer grandes coisas na sua vida. O céu está se abrindo ao teu respeito, o céu está se abrindo sobre a tua casa, o céu está se abrindo sobre a tua família. Não é para o final, não é para a morte, não. É simplesmente para que a glória de Deus seja manifesta dentro da tua casa.
Ah, irmão, tem muita coisa para Deus fazer na sua vida ainda. Você pode olhar e dizer, mas eu já vivi tanta coisa. Não, você não viveu foi nada. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Deus tem muita coisa para realizar no teu ministério. Um ministério que às vezes parou, um chamado que às vezes ficou travado, parado. Deus está dizendo, eu vou fazer se movimentar de novo. Eu vou fazer andar mais uma vez. Eu vou fazer percorrer mais uma vez. Deus há de fazer grandes coisas na sua vida. A situação era de morte. A Bíblia vai dizer bem claro aqui, uma terra onde tinha fome, onde tinha morte, começou a padecer necessidades. O que o texto está querendo dizer? As coisas começaram a sair do controle. Não tinha mais para onde correr. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está a sua história. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Só que Deus está falando com a gente aqui nessa noite, que a situação, padecendo necessidades, as coisas saindo do controle, as coisas saindo do nosso domínio. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem e estão se encontrando exatamente desse jeito. Você olha para a tua casa e está dizendo com essas palavras, eu não sei mais o que fazer. Ainda essa semana tem pessoas que fez ligações e disse, eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que eu posso fazer para resolver. Não, entenda uma coisa, você não pode resolver nada, quem pode resolver é Deus. Você não tem poder de fazer nada, quem tem poder para fazer é Deus. Você não tem autoridade para resolver nada, quem vai resolver na sua vida é Deus. O poder está nele, a glória está nele, a unção está nele, e ele há de se levantar ao teu favor. O poder está nas mãos de Deus. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O poder não está nas mãos do Lucas, o poder não está na sua mão, o poder está nas mãos de Deus. Então, diante dessa situação terrível, diante dessa situação de dor, diante dessa situação de angústia, diante dessa situação onde parece que está dando tudo errado e as coisas saíram do seu controle, Deus se levantará ao seu favor e há de resolver esse problema. Eu não posso resolver por você, ninguém pode resolver por você, só que Deus tem o poder para transformar essa situação hoje. Não estou falando da manhã, não estou falando semana que vem, não estou falando do mês que vem, não. Eu estou falando hoje. Deus, ele tem o poder de transformar essa situação hoje. O poder está nas mãos dele. E a gente vai continuar olhando para o texto e nós vamos ver aquele menino olhando e dizendo assim, nossa, na casa do meu pai tem tanto alimento, na casa do meu pai tem pão para comer, na casa do meu pai tem cama para dormir, na casa do meu pai tem conforto, na casa do meu pai eu me sinto bem, lá tenho o que comer. E a Bíblia vai dizer assim que ele teve fome. Ele teve fome de quê, Lucas? Ele teve fome de pão, ele teve fome de alimento, ele teve fome daquilo que só o Pai poderia dar para ele. Tanto é que ele vai dizer assim, na casa do meu pai tem. Nós precisamos entender esse texto nessa noite. Nós precisamos entender o que Deus está querendo dizer com a gente. O nosso socorro não está nos homens. O nosso socorro não está em pessoas. O nosso socorro não está no governo. O nosso socorro não está na política. O nosso socorro não está no prefeito. Não, o nosso socorro está no Pai. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O filho vai dizer assim, nossa, não, na casa do meu pai tem o que comer. Na casa do meu pai tem pão. Na casa do meu pai tem cama. Na casa do meu pai tem descanso para mim. Na casa do meu pai o meu coração sente paz mais uma vez. Na casa do meu pai ele me envolve de novo. Na casa do meu pai tem pão para mim comer, o alimento. Lá na casa do meu pai não me faltava nada. Nós estamos buscando socorro em lugares errados. Nós buscamos socorro em pessoas, nós buscamos socorro em favores, nós buscamos socorro em vários lugares. Nós estamos como Davi quando ele olhou e disse assim, elevo meus olhos aos montes e de onde me virá o socorro. A nossa vista está confundida e a gente está dizendo, olhando para o monte, dizendo, cadê socorro, cadê o socorro? Só que ele vai continuar dizendo assim, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nós precisamos entender que só na casa do Pai tem pão, só na casa do Pai tem cama, só na casa do Pai tem descanso para você.
A Bíblia vai dizer assim, que diante daquela situação ele olhou e disse assim: certamente vou me levantar, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi a ele que não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia diz que levantando ele foi para a casa do pai. Deus está falando com você nessa noite e está dizendo: olha, chegou a hora de se levantar e ir para a casa do Pai da oração. Chegou a hora de você se levantar e voltar para o jejum. Chegou a hora de você se levantar e voltar para a palavra de Deus. Chegou a hora de você se levantar e voltar para o Pai com tudo que você tem. Não, eu não estou falando de se entregar só um pouquinho, não. Eu estou falando de se entregar por completo, porque o Pai tem comida para você, o Pai tem bebida para você, o Pai tem pão para você. O Pai não te deixa sozinho por nada. Muitas pessoas podem ter te abandonado no meio do caminho, até mesmo a sua família pode ter te desprezado no meio do caminho. Pessoas podem ter te abandonado no meio da tua trajetória, mas saiba de uma coisa: o Pai jamais vai abrir mão de você, o Pai jamais vai desistir de você, o Pai jamais vai esquecer de você. Deus continua de braços abertos te esperando e dizendo: vem, vem, e quem tiver sede que beba desta água, e quem tiver fome que coma deste pão. Deus está dizendo para nós nessa noite, está falando: vem para minha casa que aqui não falta pão, vem para minha casa que aqui não falta água, vem para minha casa que aqui não falta poder, vem para minha casa que aqui não falta paz, aqui não falta nada, eu tenho tudo de sobra. E Deus está olhando para nós e está dizendo: você pode até hoje ter ficado no lugar errado, só que vem que eu tenho para fazer na tua vida. A situação ela é essa: o menino levanta e vai dizendo: eu vou para a casa do Pai, levantar-me-ei, irei e vou para a casa do Pai. E a Bíblia diz assim, que quando ele chega dentro da casa do Pai, diante daquela situação, a Bíblia vai dizer assim, que o pai estava só de olho, esperando quem poderia entrar. E quando o pai olhou para aquele menino entrando, a Bíblia diz assim, que o pai veio correndo ao encontro daquele menino, abraçou ele, beijou o seu pescoço, como se estivesse dizendo: seja muito bem-vindo, meu filho, aqui é o lugar certo. Deus está olhando para nós e está dizendo: aqui é o lugar certo, vem. Aqui é o lugar certo, vem. Aqui tem pão, vem. Aqui tem água, vem. Aqui não te falta nada, vem. Deus está olhando para nós e está dizendo: entra na porteira. Chegou a hora da decisão, a decisão é hoje. Entra que eu quero fazer na tua vida, entra que eu quero fazer na tua casa, entra que eu quero fazer na tua família, entra que eu quero realizar no teu chamado, entra que eu quero realizar muitas coisas na sua vida, só que você precisa entrar. Entra. A Bíblia nos diz assim, que agora o menino vai dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a Bíblia diz que o pai não responde ele, só que de repente o pai vai dar um grito dizendo assim: ei, traz para mim sandália, traz para mim roupa nova e traz para mim anel. Deus jamais vai se esquecer o tamanho de roupa que você usa. Deus jamais vai se esquecer o tamanho do seu dedo. Deus jamais vai esquecer o tamanho do teu pé. Olha, você pode ter saído, pode ter perdido ali as suas medidas, pode ter realmente tomado decisões erradas. Só que a Bíblia diz que quando o filho voltou, o pai sabia exatamente como ele iria voltar. Saiba de uma coisa: o pai sabe exatamente como você volta. O pai sabe exatamente como você retorna. Ele te conhece mais do que tudo. Ele te conhece mais do que você mesmo se conhece. Ele te conhece mais do que a sua família te conhece. Ele te conhece antes de você subir na balança, pesar para ver quanto você pesa. Ele já sabe exatamente quantas gramas, quantos quilos você tem, porque ele te conhece. Ele sabe exatamente. Ele é um Deus onisciente. Ele conhece e sabe de todas as coisas. Então, antes que a Bíblia vai dizer assim, antes que a palavra venha na minha boca, ele já sabe exatamente o que eu vou dizer. Então ele sabe de tudo, de todas as coisas. E Deus está olhando para nós e está dizendo: olha, eu tenho sandália para os seus pés.
O mundo, o diabo, a situação pode tentar feito você de escravo. Só filho que é filho não vira escravo. Filho que é filho continua sendo filho. E eu tenho sandália para os seus pés. E a Bíblia diz que o pai coloca sandálias nos pés do menino, coloca uma roupa branca nova, dizendo: eu te justifico diante dessa situação, eu transformo a sua vida daqui para frente. É um novo recomeço para você. Roupa nova significa justificação, tempo novo, tempo de mudança, coisas novas. Deus está olhando e está dizendo: eu vou colocar roupa nova em você. E a Bíblia diz assim que Deus pega e coloca um anel no dedo daquele menino. E quando Deus coloca um anel no dedo daquele menino, Ele está dizendo praticamente: eu te restituo autoridade, eu te dou poder para mandar de novo, eu te dou poder para comandar mais uma vez, eu te dou poder para realmente dominar as situações. A autoridade está sendo restituída sobre você. E Deus está olhando para nós e está dizendo: o anel já está sendo colocado no seu dedo, chegou a hora de você comandar de novo. Para de ficar sendo escravo. Para de ficar sendo escravo dessa situação. Para de ficar sendo escravo das notícias. Para de ficar sendo escravo do momento. Deus está olhando para nós e está dizendo: você foi feito para dominar sobre essas situações. Você não foi feito para ser escravo do mundo. Você não foi feito para ser escravo da adversidade. Você não foi feito para ser escravo do problema. Você foi feito para dominar situações. E Deus te dará autoridade para dominar diante das situações. E a Bíblia diz assim que o pai vai fazer uma festa. Ele comemora a volta do filho. Tem uma festa te esperando. Tem uma festa te aguardando. Tem uma festa pronta para você. Tem uma festa pronta para a tua história. Tem uma festa sendo realmente preparada para você. Simplesmente porque você voltou. Simplesmente porque você voltou a orar na madrugada. Simplesmente porque você voltou a buscar Deus como você buscava lá atrás. Simplesmente porque você decidiu se entregar mais uma vez. Simplesmente porque você disse que agora é de verdade com Deus. Sabe aquelas promessas que você fez na virada de ano? Chegou a hora de você cumprir elas. Vai buscar Deus. Vai buscar Deus com força. Vai buscar Deus com autoridade. Busca Deus com toda a força que você tem. Deus está disposto a cumprir na sua vida grandes coisas. Deus está disposto a fazer grandes coisas na tua história. Deus está pronto para fazer festa. A tua história ela não acabou. A tua vida ela não acabou. É mentira do diabo que é só até aí. Deus tem muita coisa para fazer ainda na tua história. Eu quero presenciar o que Deus há de fazer sobre a tua vida. Deus há de se levantar sobre você. Deus há de se levantar sobre a tua família. E se prepara, porque o mar a gente está passando sobre ele. E daqui a pouco nós iremos cantar o hino da vitória. E tem mais, a nossa fome será sustenta. A gente vai realmente saciar a nossa fome de Deus. A gente vai saciar o nosso desejo de Deus. Porque Deus vai matar a nossa fome. Deus vai matar a nossa necessidade. Deus ele vai suprir os nossos desejos. Ele vai matar a fome que nós estamos dele. Em nome de Jesus, eu estou sentindo um desejo de Deus. Eu acredito que Deus está colocando esse desejo sobre você também. Eu acredito que Deus está colocando esse desejo sobre as pessoas que estão ouvindo essa live e as pessoas que ainda vão ouvir. Deus está colocando esse desejo por ele, essa vontade, essa fome, essa necessidade por ele. E por que fome de Deus, Lucas? Fome de Deus, porque quando a gente tem fome, a gente se desespera. Enquanto a gente não mata a fome, a gente não para. Deus vai colocar fome em você pela sua presença, em nome de Jesus.